Buenos días, Joao. Buenos días. Ahora sí, ya. Mm. Ahora sí nos vemos. Sí, sí. Buenos días a todos y todas. Buenos días. Le dije que no. Las dinámicas actuales. Bueno, el día de hoy, para dar inicio a nuestro tercer y último día del segundo Simposio Internacional de Estudios de Arquitectura y Ciudad, nos acompaña el arquitecto urbanista Joao Marcos de Almeida. Él estará presentado por el arquitecto Ángel Steve Castañeda, quien será nuestra mano derecha en esta sesión del día de hoy. Quisiera agradecerle inicialmente, Joao, por aceptar esta invitación, por acompañarnos en este momento y por permitirnos escucharlo y compartir un poco de su conocimiento en los estudios e investigación en la cual él desarrolla su experiencia profesional. Joao, buenos días desde Colombia, ya casi Buenos días, mediodía en Brasil. desde cá, em Brasil. Buenos dias. Eu vou só pedir desculpas em falar o meu português aqui, mas eu vou tentar falar devagar, com despacio, para poder ser entendido. Buenos días a todos. Buenos días, Joao, nuestro invitado. Buenos días a todo el mundo. Ya somos, bueno, ya más o menos está aumentando el número de participantes. Bueno, les cuento. El profesor Joao es arquitecto y urbanista de la Universidad de Sao Paulo. Es máster en arquitectura de la Escuela de Ingeniería de São Carlos, de la Universidad de Sao Paulo también, doctor en filosofía y metodología de las ciencias de la Universidad Federal de São Carlos. Actualmente es profesor titular del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo también. Fue prorector adjunto de Cultura de la Prorrectoría de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de Sao Paulo del 2014 al 2016. Actualmente es coordinador del Grupo de Investigación en Vivienda y Sustentabilidad AVIS, autor de diversas publicaciones en el área, solo por mencionar aquí Geodésicas y compañía, junto con el arquitecto Víctor Amaral Tufo, una publicación súper interesante, de arquitecturas de la ingeniería o ingenierías de la arquitectura, con Marta Boguea y Jopanan Gebele, fundador de Usina, Centro de Trabajo para el Ambiente Construido. En fin, podría continuar, pero de todas formas, pues creo que le damos la palabra al arquitecto, al profesor Joao. Bienvenido, muchísimas gracias. Eu que agradeço, um prazer poder falar, né? Apesar de não poder estar presente. Essa é uma situação absolutamente, né, inusitada, o fato de eu poder ir à Colômbia sem precisar ir à Colômbia, né? Espero poder contribuir, né, com esse encontro, poder contribuir com as falas, né, que já foram apresentadas, nas abordagens, né, das práticas de arquitetura, de projeto, né, que foram apresentadas pelos meus colegas, antecessores, e espero poder contribuir aqui, né, um pouco com a nossa experiência aqui ao longo, né, de um período relativamente extenso, né, de trabalho. Faz já aproximadamente 40 anos que eu estou aí na prática, e sempre, né, caminhando com 2 pés em 2 barcos, né? Então, de um lado, o ensino, né, e de outro lado, a prática profissional mesmo, o escritório. E tanto numa situação como na outra,
trabalhando muito com dois aspectos, né, que eu espero aprofundar e apresentar aqui para todos vocês, né, da prática profissional, que é a questão tecnológica, né, tanto no ensino como na prática profissional, como a questão da moradia, da vivienda, né, da moradia popular. Eu vou falar inúmeras vezes moradia, vocês entendam, né, como a nossa velha vivienda. O trabalho que eu venho desenvolvendo desde que me formei, já em 82, é um, ele foi sofrendo, né, obviamente, né, com as circunstâncias em que ele se desenvolvia, né? Então, o país passou por uma série de modificações, de mudanças, né, estruturais, mudanças políticas. Eu cresci e me formei num período, né, de ditadura civil-militar. Eu acabei acompanhando todo o processo de redemocratização, me formei nesse período como profissional, comecei a atuar nesse período, né, até chegar em 88, né, com a nova Constituição, e, a partir de então, um regime democrático que hoje, apesar de todas as experiências, né, exitosas e particularmente produtivas, inclusive no setor habitacional, a gente hoje assiste aqui um retrocesso muito grande, né, do que se acumulou ao longo desse período, mas não sem mantermos aqui alguma esperança, né, justamente por conta de que as coisas caminham e mudam de figura a todo momento. Bom, eu vou apresentar para vocês, né, um pouco o que a gente vem trabalhando aqui. Eu sou atualmente, né, professor, né, do Instituto de Arquitetura, como o Anhar já comentou, Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Em São Paulo, aqui na região sudeste do país, uma referência, né, que todos devem ter o controle e o domínio aqui, né, da onde a gente está falando, mas eu me encontro, assim como vocês, né, em relação à capital, né, eu me encontro também a umas 3 horas de viagem, né, eu estou numa cidade chamada São Carlos, e é uma cidade muito universitária, né? São duas grandes universidades, uma estadual e uma federal, né, nacional, né, que estão instaladas aqui em São Carlos, e eu faço parte dessa universidade estadual, a Universidade de São Paulo. E faço parte também de uma ONG chamada Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, que é uma organização não governamental que, desde que foi fundada, em 1990, né, eu sou um dos criadores da Usina, ela vem trabalhando sistematicamente com grupos e movimentos organizados, né, em busca de melhores condições, né, de moradia, de vivenda. Para enfrentar, né, essa questão da moradia, a gente, aqui no caso nosso específico, a gente teve que encarar um problema que é estrutural, né, estrutural e estruturante, né, das condições de vida aqui no país. Nós, como latino-americanos, sabemos, né, o que isso significa. Eu não vou estar mostrando nenhuma novidade para vocês, mas existem peculiaridades, existem diferenças, né? No caso específico nosso, a gente tem a moradia como um problema tão estrutural quanto o racismo. A origem, né, do que a gente aqui chama de favela, né, que ganha vários nomes, né, aqui nos Cantagriles, enfim, dos bairros, né, aqui na América Latina. No caso específico brasileiro,
ele tem origem, né, justamente no período, né, de libertação, né, dos escravizados, né, da lei que instituiu, né, a liberdade total e restrita para os escravos, tão total e tão irrestrita que eles acabaram sem ter aonde depositar o seu próprio corpo. E, e também no fim do regime monárquico, né? Então, isso é final do século XIX, na virada já para o século XX, os antigos denominados bairros africanos, né, como era a primeira designação que foi dada para esse tipo de assentamento precário, e que deram origem às favelas, né, que é o nome que a gente dá aqui no Brasil para esse tipo de assentamento, né. A origem das favelas, ela remonta, né, dois focos de tensão, né, nesse período, dois focos muito delineados, né. Existia, né, primeiro, um movimento, né, de soldados, né, que se chamou aqui de Revolta da Armada, que foi entre 1893 e 94, que correspondia justamente a uma demanda, né, de soldados, uma das poucas alternativas, né, de, de, vamos dizer assim, de trabalho, né, de inserção profissional, né, dos africanos, né, recém-libertos, e a permissão para que eles se acomodassem, né, em barracões de madeira, né, como esses que aparecem nas fotos, tanto particularmente no Morro Santo Antônio, um outro morro, né, e que acabou gerando um crescimento descontrolado depois, né. E, além disso, também, um outro foco de tensão importante era o retorno, né, em torno de 20.000 soldados, né, que tinham participado da campanha de Canudos, né. Isso foi no interior da Bahia, né, foi vocês imaginem, a república recém-instituída, né, precisava ter um exército, né, e eles regimentaram pessoas, né, que estavam disponíveis, e boa parte dessas pessoas, né, eram negros recém-libertos. E esses soldados, né, que foram arregimentados às pressas, eles foram enfrentar um movimento de cunho religioso, né, no interior da Bahia, uma região absolutamente agreste, né, que demandava, pretendia, propunha, né, o retorno à monarquia. E a República teve, nesse momento, né, matou milhares de pessoas, né, pessoas, seres humanos sem armas, sem treinamento militar algum, enfim, eles foram dizimados, né, pelo governo, né, brasileiro na época, né, para conter aquela movimentação em prol do retorno da monarquia. Essas pessoas que tinham participado da campanha de Canudos voltaram para o Rio de Janeiro. Eu esqueci de dizer que isso aqui é Rio de Janeiro. Voltaram para o Rio de Janeiro e também receberam a permissão, né, para se instalar no Morro da Providência. Então, para vocês terem uma ideia, eram poucos barracos, né, no começo, mas já em 1901, já se contava no Morro de Santo Antônio entre 632 habitantes, né? E o nome favela, ele deriva, né, justamente de um morro que tinha lá em Canudos, né, e coberto por uma planta, né, que era denominada localmente como favela. E aí, essa planta acabou cedendo, né, o seu nome para aqueles bairros africanos, né, como eram denominados originalmente. Ou seja, o problema habitacional brasileiro, ele nasce intimamente ligado, né, com a questão racial, né, e acho que isso a gente precisa
sistematicamente deixar marcado e registrado, né, para que a gente perceba como que o problema da precariedade habitacional também é tão estrutural, né, quanto o racismo, né, que a gente tem que enfrentar. Para vocês terem uma ideia, hoje, né, a gente tem, em função do último censo, né, de 2010, a gente tem 14,4% da população carioca, né, da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, morando em favelas. É algo perto de 1,7 milhões de pessoas. A gente tem 6% da população do país morando em favelas, né, em torno de 11,4 milhões de pessoas. Uma cidade como Belém, por exemplo, na capital do Pará, de um estado brasileiro, no norte do país, é uma das cidades que mais abriga, né, habitantes em favelas. São 54% da população, né, que vive em favelas. Então, ou seja, o que eu estou querendo ressaltar aqui, né, é que esse problema ele nasce, né, como um problema estrutural e segue, né, ao longo da história. A favela da Rocinha é bastante conhecida, né, abriga hoje uma população enorme, né, da cidade do Rio de Janeiro e se encontra entranhada no próprio tecido da cidade, né, compartilhando o território da tal da cidade maravilhosa, né? O que a arquitetura, né, tem a ver com isso, né? Como que a arquitetura olha, né, para essa questão? Isso é Brasília, né, bastante conhecida, né, de todo mundo. Isso aqui é uma superquadra. As superquadras, elas pretendiam justamente abrigar, né, a população trabalhadora, né, de Brasília, era essa a proposta inicial. Então, a gente vê aqui os blocos de moradia, né, com as suas áreas comuns, de lazer e de convívio, né? Aqui um setor comercial, né, que é por onde se tem acesso a essas superquadras, né? A cada conjunto de superquadras, a gente tinha uma instalação, né, de ensino fundamental, depois, a cada outro tanto, a gente tinha uma instalação de ensino médio, né, para já pessoal mais adolescente, jovem, né, isso tudo articulado por grandes vias, né, que fazem a conexão entre as partes todas da cidade. É uma cidade pensada em função dos cânones modernistas, né, de toda a cartilha, né, corbusiana, né, da cidade hierárquica, racional, organizada, né, e essa cidade ela foi construída, né, a partir de muita mão de obra, né, e mão de obra muito precária, né? Isso aqui é só o que a gente tem aqui do lado, né, da construção do eixo monumental, dos ministérios, né, onde estão hoje instalados os ministérios, né, da República. Isso aqui é uma ponta, né, de uma grande favela, né, que se instalou, né, para abrigar os trabalhadores, né, na construção de Brasília. É um canteiro de obras extremamente violento, né? Muita gente morreu, né, na construção de Brasília, e um valor muito pouco dado, né, às vidas mesmo, né, daquelas pessoas que foram denominadas de candangos, né? Eles afluíram, né, por conta de emprego, de alguma renda, de fazer algum salário, né? Elas acabaram convergindo para Brasília, né, no período da construção, e muitas delas por ali ficaram nas cidades satélites, que é assim chamado justamente por conta de abrigar essas pessoas todas em aglomerações urbanas que orbitam, né, a cidade de Brasília. Ou seja, aquela cidade não foi pensada e construída para esse povo, né, para essas pessoas, para a maioria da população brasileira, né?
o que restou para a maioria da população brasileira foram os grandes conjuntos habitacionais, né, produzidos nessa época, né, com uma enormidade imensa aqui de condições, né, aparentemente resolvidas aqui, né, de infraestrutura, mas em lugares distantes, né, e completamente separados da possibilidade de acessar os serviços públicos mais importantes, né? Mesmo transporte, enfim, isso aqui é até uma das situações de menos precariedade. Aqui uma Vila Kennedy, que chama, né, no Rio de Janeiro, no estado, na cidade do Rio de Janeiro, próxima à cidade do Rio de Janeiro, e hoje já englobada ali pela cidade, né? Isso se preservou no tempo, né? Até os dias de hoje, a gente ainda, né, a forma conjunto habitacional, ela ainda é largamente, né, aplicada como solução para o problema habitacional, né, das pessoas. Mas já aqui a gente percebe, né, que essa solução não dá conta, né, da necessidade habitacional, né, da população como um todo. E aí o que resta, né, para a grande maioria da população é continuar nas condições precárias de moradia, nas periferias das nossas grandes cidades aqui, com grande impacto ambiental, com grandes problemas, né, de consolidação geológico-geotécnica, de infraestrutura, de transporte, né? Agora, justamente nesse momento em que a gente atravessa a pandemia da Covid, a, o principal grupo social, né, atingido, né, pela pandemia é justamente, né, o pessoal mais pobre que mora em condições precárias, né, e de cor negra. Bom, isso coloca, né, para a gente, e veio colocando, né, como é que a arquitetura, para quem, então, que trabalha arquiteto urbanista? A gente trabalha para a maioria da população ou para uma minoria? A gente trabalha, né, para aqueles que têm recursos e podem contratar um serviço do arquiteto, ou a gente trabalha para pobres, né, para pessoas de baixos ingressos, né, poucos recursos? O arquiteto Yonah Friedman, né, creio que é conhecido, ele propõe, né, uma inversão desse papel, né, do arquiteto. A gente tem os futuros utilizadores do produto arquitetônico, né, que é concebido aqui a partir das habilidades, né, do arquiteto, mas esses futuros utilizadores, né, para chegarem no seu objeto, né, de utilização, eles passam, né, por uma abstração, né, que é uma ficção, né, que é esse homem médio, né, que é como o arquiteto concebe, né, cada uma das demandas, né, desses utilizadores futuros. O Yonah Friedman chama isso de circuito rompido, né, por conta justamente de que essa ficção, por ser uma ficção, ela não traduz, né, exatamente quais são as efetivas necessidades e expectativas dos usuários, né, dos utilizadores futuros, em relação ao objeto. Então, é necessário essa tradução, e nessa tradução muita coisa fica de fora. Quando vai se dar a utilização, aí começam a existir os conflitos e os problemas, né, na relação do utilizador e do objeto a ser utilizado. Ele propõe um outro circuito, que ele chama de circuito pinga-fogo, circuit brûlé, né, que é o açúcar que a gente queima em cima do creme brûlée, e leve em consideração que cada um dos utilizadores futuros, né, eles atuam, né, formulando decisões, né, que são apresentadas ao arquiteto, que faz sim a tradução, mas na medida de um produto tangível, na medida de um produto que é reconhecível, né, pelos utilizadores, né? Então, essa utilização não se dá de uma forma genérica, mas a utilização vai se dar a partir de pressupostos que foram construídos, né, justamente nesse diálogo entre o arquiteto e o utilizador futuro.
E aí a gente, nesse momento, você para e pensa, bom, mas como é que eu consigo conversar com 100 famílias, com 200 famílias, com 1000 famílias, né? Como é que isso é possível, né? A gente acumulou, né, uma experiência aqui que certamente ela remonta, né, muita discussão que muitos aqui já conhecem, né, que imagino que conheçam, como as iniciadas por John Tanner, né, no Peru, pelas cooperativas uruguaias. São várias iniciativas, né, os movimentos de sem-teto no Chile, na Argentina, o movimento de ocupantes e inquilinos, o MOI, enfim, são várias iniciativas, várias histórias diferentes, né? E, no caso brasileiro, né, a gente tem uma experiência bastante marcante, e aí a qual eu me refiro, né, especificamente aos movimentos sociais urbanos, né, na cidade de São Paulo, né, que a gente chama aqui de movimentos de moradia, são os movimentos de vivienda. Isso acontece desde o final dos anos 70, né, com organização, né, de moradores, né, em favelas, esse movimento em defesa do favelado, né, as grandes primeiras ocupações de terra, né, na Zona Sul e na Zona Leste de São Paulo, no início dos anos 80, e a agremiação, né, de futuros utilizadores, né, para produzirem as suas próprias casas e buscar, com isso, disputar recursos públicos, né, de financiamento, sempre com apoio, né, inúmeras vezes, né, por parte da igreja, de algumas administrações municipais, né, mais engajadas aqui na solução do problema da vivenda dos seus munícipes, mas isso atravessou, né, os anos 70 e 80, até chegarmos, né, numa conjuntura em que essas ações elas começaram a se concretizar efetivamente em experiências construídas, né? Experiências que foram consolidando, né, uma perspectiva de atuação conjunta, né, entre arquitetos, agentes do poder público e, particularmente, os próprios moradores. É o que a gente costuma denominar aqui de autogestão, né? Autogestão, ajuda mútua e autogestão. Algo parecido, né, com o que aconteceu no Uruguai, claro, dadas diversas diferenças aqui, muito marcantes, né? A experiência uruguaia, ela está fundamentada, né? Ela está solidamente estruturada a partir, né, dos sindicatos, né, das agremiações laborais, e enquanto que no Brasil a gente não tinha isso na época, né? Então, a experiência aqui ela se estruturou a partir de associações comunitárias, né? E essas associações também demandavam, né, a participação de arquitetos e de estudantes de arquitetura, escolas, né? E isso foi paulatinamente, ao longo dos anos 80, trazendo para perto, né, os arquitetos e os sem-tetos, né? Esse movimento é um movimento duplo, né, de dupla mão, né, onde essa articulação, né, permitiu a construção de uma alternativa, inclusive, né, de aproximação com o problema da moradia, o problema da vivenda. Isso levou a gente, né, até o 1990, né, com a criação, a participação, particularmente, né, participei desse período todo em algumas instâncias, né, não vou me aprofundar aqui no detalhamento disso, mas é a partir dessas experiências, né, que a gente cria, né, essa organização, a Usina, Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado, em 1990. O que é que estava colocado para a gente naquele momento? Uma dimensão
de trabalho, né, que necessariamente precisava atender, né, àquelas dimensões, né, também de aproximação que foram propostas pelo Iona Friedman. Só um minutinho, por favor. Ali, por favor. Não faz barulho. Então, continuando aqui, desculpem. Essas dimensões, né, elas, vamos dizer assim, numa subdivisão, né, muito simplista, né, um pouco assim, considerando as etapas, né, de trabalho que o arquiteto tem que enfrentar, elas apareciam muito claramente na medida em que a gente tinha que levar em consideração, né, os nossos códigos, né? Por exemplo, né, o desenho. Como é que a gente lida com o desenho, né, na perspectiva de comunicar, né, um determinado procedimento, um processo de raciocínio, né, de como resolver a questão ambiental e de infraestrutura numa favela, ou num assentamento rural, né? Como que a gente resolveria, né, a discussão de projeto no contexto de um assentamento no meio da cidade, como uma cidade como São Paulo? Como que a gente leva em consideração as expectativas que as pessoas têm em relação a uma determinada organização espacial da unidade de moradia? Primeiro passo, né, é a gente desestruturar, eu não sei se em espanhol existe a palavra discretizar, seria a gente desmontar, né, o processo mesmo de raciocínio de desenho, né? Então, a gente entrou, né, por uma perspectiva, né, que com o tempo a gente foi entendendo também que tinha a ver com as proposições do Paulo Freire, né, que transformar as questões em temas geradores, né? E esses temas começavam, né, justamente com uma configuração sem atributo algum, né? Assim, com pouquíssimos atributos, quer dizer, eu não estou apresentando aqui um terreno com área, com medidas, né, de aonde que está a rua, onde deixa de estar, mas são aspectos, né, que a gente tem que levar em consideração, né, no momento de pensar, né, a implantação de um conjunto de moradias. Essa discretização leva a gente a um processo de discussão, né, né, sobre como dividir o terreno, por exemplo, né? Se dividir igualmente só para as unidades habitacionais, né, para as moradias, isso implicará em não restar, né, área para outras atividades, né, importantes também para aquela comunidade, né? Enquanto que, se a gente fizer um outro tipo de subdivisão, né, no partilhamento desse solo, né, é possível a gente ter outras formas, né, de instalação, né, desses serviços, né? A escola, um campinho de futebol, uma área de lazer, enfim. Mas também, assim, se a gente distribuir muita área, né, para atender a circulação viária, a gente favorece, né, muito o automóvel, né, ao invés de favorecer a vida, né, das pessoas naquele lugar. As possibilidades de arranjo, né, formal desses lotes, né, ou de apartamentos, enfim, sempre acabam também gerando, né, processos de discussão, né, que são bastante fecundos, são bastante proveitosos, né, justamente para a gente ir construindo com eles, né, um programa. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, né, é a construção de um programa, né, de moradia, né? Aspectos como, por exemplo,
a distância das áreas úmidas, né, de uma unidade habitacional em relação às infraestruturas, o que isso implica, né, em termos de custo, a distribuição, né, e geminação, aí, fazer as casas coladas umas às outras, né, o que permite, o que isso otimiza em termos de ocupação do solo, né, o que isso, a casa isolada no lote acaba implicando, a distribuição, né, dos ambientes dentro também, dissolvendo ou pelo menos não caracterizando numericamente as dimensões, né, e as características reais, né, desses ambientes, mas só induzindo, né, o reconhecimento desses ambientes, né, a sala e a cozinha, como é que isso se organiza, né? As pessoas, elas se interessam, aí votam, né, e acabam, instituindo inclusive nomes, né, assim, a cozinha junto da sala, a cozinha americana, né, uma coisa vira aqui. Várias questões são tratadas nesse nível, né, de discussão, buscando, realmente constituir, junto com aqueles futuros usuários, futuros utilizadores, né, um programa, né, para o empreendimento que está se consolidando ali. Esse programa, ele lança a mão de todos os recursos gráficos, recursos materiais, né, as maquetes, enfim, a gente não exclui nenhuma das possibilidades, né, assim, desde pequenos vídeos, maquetes eletrônicas, né, maquetes físicas, desenhos, enfim, isso, a regra nossa é não ter regra justamente na hora, né, de fazer essa interlocução, de estabelecer essa interlocução. Então, a discussão, ela envolve todos os mecanismos que a gente tem disponíveis, né, permitindo, assim, adequá-los a cada uma das circunstâncias, né, com as quais a gente está trabalhando. Eu dou um exemplo, né, bastante peculiar. Isso aqui é uma ocupação com 5.000 famílias, né, numa fazenda no centro-oeste do Paraná. E esses assentados, né, eles conseguiram a desapropriação de um grande latifúndio, em torno de 17.000 hectares, né. Eles se instalaram, né, e hoje eles vivem nesse assentamento, né, e é praticamente uma cidade, né? Assim, dessas 5.000 famílias, 1.500 famílias foram contempladas, né, nesse primeiro assentamento, depois vieram outros, mas essas 1.500 famílias precisavam se estruturar ali naquele lugar, né, constituir um grupo, né, um grupo que, em termos de articulação comunitária, pudesse, né, estabelecer ali condições, né, de vida, apesar da situação de viverem no mundo agrário, né. Para efeito, né, dessa discussão, a gente lançou mão de cartilhas, né, de um grupo não deu tempo de colocar a imagem aqui, mas de um grupo de teatro, né, que foi ajudar a gente a justamente criar esses temas geradores e discutir com a população, né, a respeito de como eles pensavam aquilo que eles estavam chamando de cidade da reforma agrária. Bom, um outro aspecto também importante, né, que a gente tem que levar em consideração é a dimensão do canteiro, né? Se a gente está pensando em ajuda mútua e autogestão, né, como que a ajuda mútua e a autogestão, né, passam a ser determinantes, né, num exercício de autonomia na hora de produção das moradias, de um exercício de invenção coletiva mesmo das possibilidades que estão sendo realizadas no canteiro de obras. Quer dizer, nós, como arquitetos, né, precisamos pensar que esses indivíduos todos aqui, eles não têm experiência de obra, né? São homens e mulheres, né, que trabalham em outras atividades. Muitos deles, sim, claro, né, trabalham também na construção civil, mas nunca foi a maioria das pessoas, né? Sempre
a grande maioria, e particularmente dessa grande maioria também um contingente muito significativo de mulheres, né, que abraçam aqui, né, as atividades no canteiro de obras. Nesse contexto, é necessário que a gente estabeleça procedimentos, né, que sejam claramente definidos, né, e acordados entre todos, né, para que a gente consiga estabelecer rotinas, né, que são definidas, né, em conjunto, né, para assegurar o andamento, obviamente, né, a produtividade do próprio empreendimento. Nós estamos construindo casas aqui, então é preciso, né, que a coisa ande, né? Não é todo momento, vamos comprar um prego, vamos comprar um bloco de concreto, vamos comprar um saco de cimento. E a cada momento desse tem que fazer uma assembleia com 500, 600 famílias, né, para poder decidir. Não, tem escalas, procedimentos, né, e um arranjo organizacional, né, que vem sendo trabalhado desde a constituição do grupo, né, com atividades específicas, com discussão de regulamentos, né, de obras, né, o que pode fazer, o que não pode. Com também com a possibilidade, né, de atendimento à infância, né, tendo em vista que trata-se de um país acentuadamente machista, né, que grande parte das mulheres são as que estão trabalhando, grande parte dos trabalhadores no canteiro de obras, né, de autogeridos, são mulheres, e que sempre sobra para as mulheres o cuidado com as crianças. Então, a gente tem que prever também, né, no contexto da organização do trabalho, um lugar para que essas crianças possam ficar em segurança, uma vez que o cuidado com elas, né, praticamente se resume às mulheres, né? Esse trabalho, né, o trabalho feminino, no canteiro de obras, ele se dá sem nenhuma forma de... Elas são tão ou mais trabalhadoras quanto qualquer pedreiro já com experiência, enfim. Isso, né, a gente vem sempre insistindo nessa peculiaridade, né, do trabalho no canteiro de obras. Obviamente, né, esse trabalho é um trabalho parcial, né? A gente também costuma lidar com mão de obra empregada, né, com mão de obra contratada, né, e a partir das possibilidades que a gente tem e dos limites que a gente tem justamente de contratação de mão de obra contratada, né, para também não onerar, não pesar muito nas costas, né, dos futuros usuários, né, o trabalho todo no canteiro de obras, que a gente acaba também dando uma importância muito grande para a dimensão tecnológica, né? Isso fez a gente, num determinado momento, né, lidar bastante, né, não só com a alvenaria estrutural, mas também com a estrutura metálica, né, sendo instalada no momento prévio, né? Então, assim que as fundações ficam prontas, né, a gente sobe com a estrutura metálica, porque ela viabiliza não só um trânsito, né, mais seguro, né, de pavimento por pavimento, mas também a gente utiliza, né, a estrutura metálica, dadas as características do próprio sistema construtivo, né, da exatidão, a gente trabalha em milímetros, né, e não em centímetros com a estrutura metálica. A gente tem a escada como uma régua vertical, né? Além disso, também para suspender, para içar os materiais, para levar os materiais, né, para as lajes, né, para os pisos, né, que estão em fabricação, estão em construção, né, a gente utiliza a própria escada como um elemento de suporte. A gente replicou essa solução algumas vezes,
né, chegando ao ponto de perceber que a mão de obra que está agregada nesse produto, a escada, significa também, né, por conta de comprarmos um produto pronto, né, a escada metálica, a gente agrega uma grande quantidade de mão de obra, né, justamente nesse produto. O que nos fez, né, pensar a possibilidade de aplicar, né, na estrutura metálica como um todo, a solução, né, estrutural para algumas outras situações que a gente teve que enfrentar. Particularmente nesse contexto, a gente tinha um terreno muito exíguo, muito pequeno, né, para uma quantidade de moradores, né, relativamente grande, de famílias, né, relativamente grande para esse terreno. A gente tinha em torno de 3.000 metros quadrados, né, para 100 famílias. Se não cabia. Não cabia porque a gente não queria fazer apartamento de 30 metros quadrados. A gente queria assegurar o mínimo, né, de 56 metros quadrados, 55 metros quadrados. Então, para que isso fosse possível, a gente teve que criar solo, a gente teve que criar terreno. Então, são apartamentos que ficam pendurados aqui, né? Tem um prédio mais abaixo e um prédio mais acima, né? Interligados por esses 3 pavimentos, né? Abrindo a conexão aqui pela parte de baixo. Depois eu vou mostrar um pouco disso aqui já pronto, né? Aí vai ficar mais claro, né, o que é que a gente fez. São prédios de 5 pavimentos, interligados com prédios de 7 pavimentos. A legislação brasileira e paulistana, no caso, permite, né, a gente acessar sem elevador, descer 2 pavimentos e subir 5 pavimentos. Mais do que isso, não, aí teria que colocar o elevador. Então, por conta da declividade do terreno, né, a gente conseguiu, então, implantar prédios de 7 pavimentos, nesse patamar mais baixo, subindo esse prédio de 5 pavimentos interligados por esses 3 apartamentos aqui em cima, né, sustentados por esse pórtico metálico, né, que permitiu a gente fazer essa engenhoca aqui. Esse recurso. Aqui é a passarela de acesso, né, para os patamares de distribuição desses prédios de 7 pavimentos. Bom, eu vou mostrar rapidamente aqui, né, são 3 projetos, né, relativamente contemporâneos, né? Esse daqui, 1990, 1997, né, em uma cidade vizinha à cidade de São Paulo, faz parte da região metropolitana de São Paulo, Osasco. Nesse contexto aqui, a gente partiu, né, de um módulo muito simples, né, o próprio bloco cerâmico, que mede 25 centímetros por 12 centímetros e meio, na verdade 11 centímetros e meio, né? E formando quadrados, né, de 1,25 m por 1,25 m, que é a circulação que organiza quatro espaços aqui, vamos dizer assim, de 3,75 m. Cada um desses cataventos, né, como a gente chamava aqui, se organiza nesse bloco, né, e esse bloco, desse conjunto de blocos aqui, que é uma unidade de vizinhança. Esse é o apartamento, né, a gente conseguiu aqui organizar, né, tanto sanitário, lavanderia, cozinha, né, concentrando a parte hidráulica, né, nessa posição, e as caixas d'água, elas estão apoiadas lá em cima, tudo sendo alvenaria estrutural, só a escada que é metálica, né? Com isso a gente conseguiu organizar a caixa d'água lá em cima, nessa posição. O apartamento tem 62 metros quadrados, né? É um apartamento bastante razoável, para as medidas normalmente praticadas aqui para moradia popular. E essa área aqui na frente das escadas acabou gerando uma situação de convívio entre esses 2 vizinhos aqui, né, vizinhos de porta, bastante interessante. Esse é o conjunto, logo que ele foi inaugurado, logo que ele começou a... E aqui, mais recentemente, essa é uma foto do ano passado, 2019, numa visita que fizemos com os alunos a esse conjunto.
essa aqui é a área, né, que eu estou comentando com vocês, e essas funciona, sim, né, exatamente como escalas de vizinhança, né, que são muito bem, eles mesmos se apropriaram disso de uma forma bem interessante, né, com uma espécie de varanda, né, virada aqui para dentro do conjunto. Um outro projeto, né, que também é mais ou menos contemporâneo, né, do mesmo período, vocês veem sempre que são períodos extensos, né, 6 anos, 7 anos, enfim. Mas é a dificuldade que está implícita aqui nesses processos. É a União da Juta. Aqui a gente, de certa forma, radicalizou, né, a organização, né, dos espaços. São quadradinhos, né, como vocês podem estar vendo aqui, mas existia uma razão, né, para isso ser dessa forma, né? E a gente conseguia, com isso, obter lajes do mesmo tamanho, né, painéis de lajes do mesmo tamanho, né, e, com isso, otimizar o processo de produção como um todo. Aqui é uma foto mais recente do conjunto, desculpa a qualidade dela, que eu não reparei que estava ruim. É uma foto de drone, agora tem essa possibilidade, né, o conjunto, já mais recentemente. E a configuração desse entorno, né, a forma como o próprio Estado, né, produz as moradias, esses blocos H, né, que é como a gente chama aqui, e a diferença que é, né, esse tipo de configuração. Aqui é aquela empreendimento de 100 unidades, né, que eu estava comentando com vocês, já tem mais de 10 anos, quando ela foi ocupada pela primeira vez, pelos moradores, e também, né, foi um processo bastante intenso de discussão aqui, inclusive para contratação da empresa, né, que ia realizar aqui o serviço de estrutura metálica, né, foi um processo bastante interessante, assim, de como que o grupo, né, se organizou, né, para justamente assegurar que a empresa contratada obedecesse a todos os parâmetros adequados de contratação da sua própria força de trabalho. Ou seja, eles, no processo de escolha da empresa, eles queriam saber se todos os encargos sociais, né, as leis sociais, estavam sendo devidamente cumpridas. Esse é o grupo, né, as fotos aqui do pessoal discutindo e trabalhando, né, naquilo que lhes correspondia. Aqui são fotos, né, do conjunto em funcionamento agora, né, mais recentemente. Uma coisa que nos parece também importante, e agora eu queria só abrir um pouco mais aqui o leque da história, que esse caminho, né, que a gente vem realizando ao longo desses 30 anos, né, pelo menos aqui já de trabalho da usina, é, é a forma como a gente pode, né, estabelecer as conexões, né, desses grupos com a cidade como um todo. E a gente tem visto, né, o papel importantíssimo que cumprem os equipamentos sociais, os equipamentos comunitários, né, nesses conjuntos. Então, um complemento, né, dos projetos é justamente a gente pensar essas áreas, né, e a forma como eles são os pontos de conexão, né, com o entorno, né, com a cidade mais próxima, né, desses conjuntos. Isso aqui é uma instalação de um centro de juventude, né, na União da Juta, e onde também tem instalado uma creche, né, enfim, e que é utilizada não só pelos moradores, mas também pelas pessoas, né, das moradias do entorno, né. Então, isso tem se constituído, né, inclusive como um chamariz, né, assim, um símbolo, uma forma de manifestação do que é o diferente naquela situação. Isso aqui, no empreendimento
que está em processo de negociação, em torno de 274 unidades habitacionais, num lugar que fica muito perto do centro de São Paulo, né, é um terreno valiosíssimo, né, fica do lado de uma estação de metrô, né, e assim, a briga do movimento, né, do movimento de moradia para garantir e assegurar esse empreendimento tem sido, né, cotidiana e imenso. Nesse processo, tá, a gente propôs e construiu uma cobertura, né, para marcar a posição, né, do grupo naquele terreno, né. O terreno já é de propriedade deles, mas assim, existem muitas forças, né, atuando para que isso esse empreendimento não aconteça, né, tanto e principalmente pela posição e pelo lugar privilegiado, né, que esse terreno ocupa. Como eu já disse no começo, né, é uma questão estrutural. Manter os pobres longe e afastados, né, do centro mais abastado, né, tem sido, né, recorrentemente o movimento que os atores públicos, né, têm realizado, né, tentando assegurar essa aparente hierarquia, né, no uso dos espaços da cidade. Essa é a cobertura, né, a gente está aqui num bairro de classe média ascendente, né, que é o bairro do Belém, que fica assim, entre essa área e a estação de metrô, tem esse prédio que vocês estão enxergando, né, então é muito perto da estação do metrô, e para nós, né, foi bastante importante e para o grupo, né, também, foi bastante importante eles demonstrarem, né, que eles estão ali por uma questão que é diferente. Eles estão ali mostrando que isso pode ser feito de outra forma. Aqui também, num outro empreendimento, são 700 moradias que estão em processo também de negociação, né, de implantação de obra, enfim, ainda está no meio do caminho, mas eles se mobilizaram para construir, né, um centro comunitário já, né, no lugar onde vai ser realmente o centro comunitário, uma das instalações do centro comunitário do grupo. E também, novamente, né, marcando claramente as diferenças, né, de forma mesmo de se relacionar, né, com a cidade. Então, isso fica voltado para a via principal, né, hoje, né, essa construção abriga, né, a sede, né, do Sem Terra, né, do Sem Techo, né, da região leste da cidade. E, enfim, esse é um pouco do momento, né, em que a gente está atuando agora. Tem outras obras também em processo, eu preferi mostrar essas três que dão um pouco o quadro, né, do conjunto, né, de pesquisa, né, em termos de processos e projetos, né, de abordagem da questão tecnológica e de abordagem do trabalho, efetivamente, da forma como ele busca, né, como buscamos organizá-lo, né, em parceria com os nossos parceiros aqui, com os nossos futuros usuários. Era isso, muitas graças, e fico aqui à disposição para eventuais questões. Eu passei 5 minutos aqui no meu tempo. Muchas gracias, Joao. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Espero ter contribuído. Joao, muchas gracias. Doy la palabra al profesor Ángel Castañeda para que nos oriente en la parte de las preguntas. Si alguien quiere o desea realizar algún tipo de pregunta. Gracias. Cristian, ¿cuánto tiempo tenemos más o menos? ¿Cómo estamos de...? No le estamos escuchando. 15 minutos podemos tener preguntas. Bien. ¿Será que yo podría plantear una pregunta que me fue surgiendo en el proceso? Joao, ¿cómo que... Voy a hacer la pregunta en español, tal vez, pero la voy a hacer. ¿Cómo llevar este tipo de experiencias, esta
digamos que esta, llamémoslo de alguna forma, esta filosofía, esta inversión de la forma como se piensa la arquitectura, cómo ha sido ese proceso para llevar esa forma de pensar la arquitectura, el diseño, la construcción, inclusive la inclusión de el trabajador en este proceso, cómo llevarlo para la academia, cuáles han sido esas barreras que usted ha encontrado a la hora de involucrar la academia, el estudiante, la investigación, cuáles han sido esas formas como ha logrado sortear, como ha logrado eh, llegar a la academia a partir de esta lógica que usted nos está mostrando. Eu creio que o abismo existente entre o mundo da vida, mundo prático, e a academia, ele já foi maior. Eu estou há quase também ao mesmo tempo, né, mais de 30 anos, atuando como docente de ensino superior, ou seja, próximo da academia. Quer dizer, o que eu vejo é que, hoje, né, existem muito mais iniciativas, né, ao invés de eu ter iniciativas paralelas, né, então eu tenho pesquisadores, né, investigando a questão habitacional de um lado, e tenho grupos, né, atuando na prática, né, como arquitetos e urbanistas, no processo de assessoramento técnico para esses grupos sociais, né, que enfrentam a produção da moradia com as próprias mãos. Isso existe já faz muito tempo, né? Então, essa pesquisa, né, o trabalho de pesquisa, né, nesse âmbito, né, de políticas voltadas para a moradia, enfim, isso já faz parte de um histórico bastante consolidado. No entanto, hoje o que eu consigo enxergar é que isso se aproximou mais e começou a existir, né, também transversalidades, ou seja, passou a existir uma permeabilidade maior, né, entre, de um lado, as academias, né, e, de outro lado, os próprios agentes, né, e esses arquitetos e urbanistas que trabalham, né, diretamente na assessoria técnica, no assessoramento técnico. O que eu posso dar de exemplo nisso, por exemplo, é o caso na Universidade Federal da Bahia, o programa de residência profissional. Então, assim como os médicos, né, eles passam por um ano, um período de residência, a Federal da Bahia, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, instituiu, né, um programa de residência, né, vinculado lá à pós-graduação, é um curso de especialização, em que as pessoas, né, são colocadas, né, justamente num contexto onde o cliente, né, é um contexto de moradia precária, é um contexto de favela, enfim, né, e isso faz parte eles já estão na terceira ou quarta edição, se eu não me engano, acho que é a terceira edição do curso de residência, e buscando, inclusive, melhorar em diversos aspectos, né, a forma de atuar. Uma outra coisa também que você chegou, estando aqui, né, junto do Grupo ABS, a gente sempre compartilhou essa ideia da pesquisação. Quer dizer, a gente não lida exclusivamente, né, com a pesquisa, mas também com a ação através da pesquisa. Isso tem limites, são vários problemas, a gente já identificou isso, né? Você identifica no seu doutorado também esses limites todos, né? Até que ponto a gente trabalha com pesquisa e até que ponto a gente está interferindo também na realidade, né, daqueles sujeitos. Então, é claro que tem problemas, tem limites, tem questões, mas é um pouco disso que eu estou apontando, né, para essa
para esse extensionismo, né, da própria academia, das universidades, indo buscar, né, o contexto da prática e da realidade que nos envolve. Obrigado. Hay dos preguntas más. Creo que aquí también ustedes las pueden leer en el chat de esta videollamada. La voy a hacer en portugués tal vez para que sea más fluida la respuesta, tal vez, profe, para que me comprendan. Não, dá para entender. É de Juan Sí, Morales. perfecto. De Eu Juan tenho uma Morales. pergunta, a técnica para a disposição de los ladrillos em las diferentes travas propuestas buscando un valor estético más allá del simple cerramiento a disposición. Requiere de personas demasiado especializadas, sí. O puede ser sencillo para un albañil común llegar a ese grado de trabalho. Juan, eu vou lhe dizer que a gente sempre foi surpreendido, né? Assim, inclusive, das primeiras obras que a gente acompanhou, o melhor pedreiro da obra era uma pedreira, né? Era uma moça chamada Esther, né? E ela assentava tijolo assim, lindamente, era uma coisa impressionante, com velocidade, qualidade, né? Um albanil incomum. Apesar de nunca ter assentado tijolo na vida, né? Ela aprendeu ali no canteiro de obras e desempenhou, né, muito bem. Então, assim, claro, isso é um ponto fora da curva, né? Uma situação excepcional. O que é mais comum é que a gente divide as tarefas, né? Existe uma pequena parcela dos recursos, né, de financiamento que é passível, que é possível eu empregar em contratação de mão de obra, né? No início, isso era por conta de, não, preciso de alguém especializado, um mestre de obras, um master, um encanador, um eletricista, um carpinteiro, né? Mão de obras especializados. O que a gente fez foi pegar esse recurso, né, e investir naquelas atividades, né, que exigiam, né, uma experiência um pouco maior, como, por exemplo, o assentamento de tijolos. Então, a gente fez um compartilhamento, né? A gente fez uma composição entre a mão de obra, né, de trabalhadores não especializados, né, com a de trabalhadores especializados no tempo. Explico melhor. Então, vocês viram a Rose, né, assentando um bloco, né? Eu estava falando das mulheres e ela estava assentando um bloco. Aquele bloco é um bloco de embasamento, né? Fica embaixo do contrapiso. Eu acho que esses termos são compreensíveis, né? Então, isso significa, né, que aquela pessoa é uma pessoa não especializada, vamos dizer assim, mas ela assenta tijolo direitinho ali. Aí, tendo o contrapiso pronto, eu fiz todo esse trabalho com os trabalhadores por ajuda mútua, né? E aí eu entro com a mão de obra especializada, que levanta as alvenarias, né, até chegar no respaldo, eu não sei como é que chama isso, no limite superior das paredes, né? Então, lá em cima tem uma cinta, né? E aí essa cinta é feita de novo pelos ajuda mútua, né, trabalhadores de ajuda mútua. Aí a montagem de lajes, de losetas, enfim, todo o fechamento, né, do ambiente é feito também pelo trabalho por ajuda mútua, né? E aí a concretagem, tudo isso. E aí depois entra novamente a mão de obra especializada levantando as alvenarias. Por isso que as alvenarias ficam bem feitinhas, né? E a gente, com isso, consegue descarregar, né, tirar das costas, né, do trabalhador por ajuda mútua, de um trabalho, por vezes, mais oneroso. Espero ter respondido, Juan. Yo tenemos una última pregunta. Tenemos una última pregunta del profesor Cristian Castilblanco. Pois não, Christian. Deixa eu ver. Vemos estratégias de ação e participação comunitária para a construção de viviendas, empleando estratégias particulares para o desenvolvimento do espaço público.
assim, o regime de propriedade, mas, a gente tem muita dificuldade, né? Diferentemente de situações, né, como, por exemplo, né, a situação uruguaia, onde esses espaços eles são administrados, né, especificamente, né, pelos moradores ali, né, e mesmo na situação, né, que nos foi apresentada, né, pela colega de Colômbia, Silvia, não é isso, Ángel? Adiante ontem, Silvia. Me parece assim, são situações distintas, né? Assim, a gente tem uma legislação aqui que é a legislação condominial, né? E aí essa legislação condominial implica, assim, eu vou, assim, primeiro, eu não me reconheço como condômino, primeiro, né? Então, da porta do meu apartamento, da minha casa para dentro, é meu. Da porta do meu apartamento para fora é de todo mundo, então não é meu. Então é um paradoxo que a gente acaba vivendo aqui. Então, assim, construir essa percepção, né, de que o, o desenvolvimento e a manutenção, né, do espaço público é tarefa de todos, né, é um processo. A gente tem situações como aquela de Osasco, do Copromo, são 1.000 famílias morando ali. Ali, assim, é um primor, é muito bem cuidado, eles cuidam muito bem do espaço deles lá, né? Enquanto que em outras situações já não é assim, dessa forma. A gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas realmente é um processo, né? E esse processo é uma construção, é um aprendizado também. Eu espero que os nossos herdeiros aqui possam ter sucesso, né, também nessa empreitada. Joao, muchas gracias. Quiero agradecerle por su participación, por acompañarnos en este tercer momento de nuestro segundo simposio internacional. Decirle que desde el Grupo de Investigaciones en Estudios de Arquitectura y Ciudad están las puertas abiertas para que empecemos a construir pues como esos lazos. Ya con el profesor Ángel aquí en Colombia pues empezamos a fortalecer un poco esos vínculos académicos que nos interesa pues como institución académica, ¿no? Y de la arquitectura Sí, sí, sí. en nuestra región. Muchísimas gracias, Joao, por acompañarnos. Graças a vocês, foi um prazer compartilhar um pouco do trabalho nosso aqui. Muito obrigado.